Zé Carlos, pegar seus dados pessoais, o seu nome completo. José Carlos Rodrigues de Melo. A sua profissão? Engenheiro civil, opção saneamento básico. Sim, qual é a sua idade? 60 anos. Sim. Quantos estudantes você ocupou quais cargos? Eu fui representante de turma durante 3 anos seguidos. Fui vice-presidente do diretório de engenharia, eleito candidato pelas 2 chapas concorrentes, e depois fui secretário-geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade do Recife. Sim. Qual é a sua atividade atual? Sou um pequeno empresário, um consultor. Sim. Qual que é a sua origem familiar? O que seus pais faziam? A atuação dos seus pais? Minha mãe era doméstica, meu pai era bancário, e de tradição, digamos assim, conservadora. Sim. Classe média. E quando você começou a estudar na escola de engenharia? Quando você começou a estudar? Eu entrei na escola de engenharia em janeiro de 1961 e nos formamos em 1965. Tive uma atuação política dividida praticamente em 2 períodos, antes e depois do golpe de 64. No golpe eu fui preso 2 vezes, respondi a 5 inquéritos, e aí optei por me formar e por ficar numa posição de certa marginal ao processo político que viria a se seguir dali por diante. Você nasceu no Recife mesmo? Nasci em Recife. E como que era a escola de engenharia? Quando você começou a estudar, assim, a impressão que você teve em relação à escola, você achava de positivo e negativo da escola? A sua imagem em relação à escola? Bom, a minha imagem em relação à escola de engenharia é até difícil de me fazer entender aos jovens que hoje têm uma universidade bastante alienada do ponto de vista da sua desvinculação, né, da realidade brasileira, da realidade social. Por quê? Porque era uma época em que a escola de engenharia ela se constituía bastante num grande centro efervescente dessas coisas. Quer dizer, é como se ela fosse um bom receptor, um catalisador, né, da coisa mais geral do Brasil, que era a intensidade com que se realizavam os movimentos pela reforma de base e depois pela posse de Jânio Goulart com a renúncia de Jânio, pelo plebiscito, né? Era uma época de muita efervescência no plano político-social nacional, e que a escola de engenharia enfeixava isso com muita vibração, né? Também era uma época de uma UNE bastante diferente da atual, uma UNE muito viva, uma UNE muito atuante, uma UNE, todavia, muito relacionada, um tanto ou quanto diretamente com o governo Goulart, mas que, a despeito disso, tinha um papel de muita vivacidade, digamos assim, no corpo da sociedade brasileira, né? O outro aspecto é que Pernambuco se diferenciava também de um grande número de estados do Brasil, à medida em que aqui se processavam movimentos sociais e políticos com uma intensidade bem mais forte do que em outros estados do Brasil. Na escola de engenharia também existia assim uma luta muito grande de busca de responsabilidades até quase que o limite das competências de um estudante, quando, por exemplo, nós buscávamos uma representação estudantil dentro dos órgãos colegiados da universidade, buscávamos a criação de cooperativas para viabilização de livros e de apostilas com preços mais interessantes. Administrava até mesmo um restaurante da escola de engenharia e realizávamos campanhas tão sérias quanto as campanhas, por exemplo, de substituição
professores relapsos, de professores incompetentes, ou campanha de melhor dotação de laboratórios, ou campanha de chamada disciplina consciente, que é para levar os próprios estudantes a um processo, digamos assim, de cunho moralista, do não filar, não colar, de se ser responsável, etc, etc. Campanha no sentido de ampliação das aulas práticas, né? De tal forma que isso tudo enfeixava, assim, digamos, um processo muito inteiro, muito integrado de ações que iam desde o campo estritamente político ou até político-eleitoral, né, ao administrativo, ao quase que pessoal. Um fato marcante também da época foi o surgimento da ação popular, né, como um movimento que emergia da Igreja Católica, com militância política e de setores da intelectualidade não marxistas e que sentiam a necessidade de uma organização. Então, em Pernambuco, isso assumiu uma proporção, digamos assim, quase que gigantesca para o pouco tempo, né, de sua criação. E esse bloco, essa força, passou a ter uma certa hegemonia no movimento estudantil e particularmente na escola de engenharia, né, onde isso foi mais intenso. Zé Carlos, esses movimentos, você falou internos da escola, tinha um objetivo, aliás, foi em função dos problemas. Por acaso a escola de engenharia está passando por problemas de estrutura, tinha problemas de ensino. Não, a escola de engenharia, ela sempre foi tida, ou naquela época ela era tida como uma das mais importantes do país, né? E isso era um motivo muito forte de orgulho da estudantada. Então essas lutas por melhores condições de ensino eram muito decorrência dessa manutenção desse status quo, né? Manutenção dessa bandeira de escola séria, etc. Entendeu? É uma coisa, inclusive, que eu não tenho uma maior condição de discutir a questão hoje, mas me parece um negócio muito interessante o fato de que uma maioria dos nossos professores da época, diferentemente de hoje, eles eram engajados profissionalmente na sociedade. Eles eram, antes de tudo, profissionais liberais ou profissionais empregados em empresas que davam aulas na escola. Consequentemente, isso trazia para dentro da escola uma relação, digamos assim, de caráter muito profissional, né? E de uma certa concretude, de um certo realismo com o que eram as efetivas necessidades da sociedade. Né? Diferentemente do que hoje me parece que prevalece, onde há mais o acadêmico, a figura do acadêmico, do professor de tempo integral, etc. Entendeu? Eu acho que seria necessário uma melhor dosagem entre as duas coisas, entende? À medida que você não tem quem está participando da vida profissional ativa, isso pode representar uma falta na formação do profissional, né? Pessoas que nunca saíram da academia. Exatamente. Então, isso aí é uma coisa que... Naquela época, não. A pessoa estava trabalhando na empresa e tal, que uma parte do seu tempo dava aulas. Agora, assim, segue meu raciocínio aqui. Porque lá em Ouro Preto, em várias escolas, estavam praticamente em decadência. O ensino, o método de ensino estava desatualizado, inclusive foi a campanha da UNE. Isso em 60, então a universidade está em decadência, não. O país está falando em transformação, está mudando, e a escola não está se atualizando. A sociedade está se atualizando, mas a escola está mantendo o mesmo padrão de ensino de décadas atrás. Não tem laboratórios renovados, faltam professores.
por aí. Não, eu diria que... Não tinha essa situação. Eu diria o seguinte, que isso aí era um pano de fundo. Tá? Agora, dizer que isso era principal na escola de engenharia não era, entendeu como é? Evidentemente que se isso era uma coisa nacional, isso era um tema nacional, e também tocava de alguma maneira a escola de engenharia, que aí não ia ficar de fora disso, tá certo? Agora, a luta praticada no dia a dia da escola, as greves, inclusive nós participamos de greves que não eram greves sequer da escola como um todo. Era um greve da turma tal. A turma tal não vai à aula porque não quer o professor tal. Nós fizemos esse tipo de coisa, tá certo? Eram muito concretas as lutas, entendeu como é? Se encaixava dentro da ideia da melhoria, tá certo? Mas essa coisa não era uma bandeira tão forte lá dentro, entendeu? É como se a gente já tivesse um pouco mais na frente, na luta das coisas concretas, e isso aí fosse, por exemplo, tínhamos um professor de estabilidade que era uma grande campanha contra ele, não pelo didata que ele era um excelente didata, mas pelo tipo de assunto